Olá, bem-vindos ao programa Portal de Luz. Hoje nós trouxemos algumas reflexões sobre o consumo de álcool na juventude. Assim como todo o vício que se torna abusivo e prejudicial para a nossa saúde física e mental, o álcool pode nos abrir portas para problemas cada vez mais sérios na encarnação, inclusive quanto à questão das nossas companhias espirituais. Mas, antes de começarmos, vamos elevar juntos os nossos pensamentos, ouvindo a prece na voz de Chico Xavier. Rujam tempestades em torno de teu caminho, tranquiliza o coração e segue em paz na direção do bem. Não carregues no pensamento peso morto da aflição inútil. Refugia-te na cidadela interior do dever retamente cumprido e entrega à sabedoria divina a ansiedade que te procura, a afeição de labareda invisível. Se alguém te acusa, aquieta-te e ora em favor dos irmãos desorientados e infelizes. Se alguma circunstância te contraria, asserena tua alma e espera que os acontecimentos te favoreçam. Lembra-te de que és chamado a viver um só dia de cada vez, sempre que o sol se levante, e por mais amplas se te façam as possibilidades, tomarás uma só refeição e vestirás um só traje de cada vez nas tarefas de cada dia. Embora te atormentes pela claridade diurna, a alvorada não brilhará antes da hora prevista, e embora te interesses pelo fruto de árvore determinada, não chegarás a colhê-lo antes do justo momento. A pretexto, porém, de garantir a própria serenidade, não te demores na inércia, mentaliza o bem e prossegue na construção do melhor, como quem sabe que a colheita farta pede terra abençoada pela charrua. Sejam quais forem as tuas dificuldades, lembra-te de que a paz é a segurança da vida. Não nos esqueçamos de que na hora da manjedoura, as vozes divinas, após o louvor aos céus, expressaram votos de paz à terra, e depois da ressurreição, voltando gloriosamente ao convívio das criaturas, antes de qualquer plano de trabalho, disse Jesus aos discípulos espantados: a paz seja convosco. Meus amigos, em vossos dias cinzentos, lembrai aqueles irmãos que perambulam nas trevas, sofrendo as pedras da estrada. Recordai aqueles que se encontram atados ao leito imóvel, sob o aguaceiro das provas. Não vos esqueçais dos que estão soterrados na lama das grandes culpas. Diante da mesa pobre, lembrai os companheiros que tragam o fel da fome. Entre as alfinetadas dos dissabores, não olvideis quem padece as punhaladas da expiação. Para escalar a montanha salvadora, contemplemos quem brilha à frente, mas para não cairmos na marcha, fitemos quem chora na retaguarda. A luta é um instrumento divino, não a menosprezeis. Com estas palavras, apresentamos a nossa casa à irmã Francisca Júlia da Silva,
que, havendo experimentado aflitivas provações, depois da morte do corpo físico, atualmente se propõe trabalhar no combate ao suicídio. Rogamos assim alguns instantes de atenção e silêncio ao nosso grupo, para que ela possa transmitir a sua mensagem. A todos, a saudação e o agradecimento do companheiro André Luiz. Por mais vos fira o sonho, a rajada violenta do temporal de fel, que enlouquece e vergasta, suportai com denodo a fúria iconoclasta e o granizo cruel da lúrida tormenta. Carrei a dor consigo a beleza opulenta da verdade suprema, eternamente casta. Recebei-lhe o aguilhão que nos lacera e arrasta, ouvindo a voz da fé que vos guarda e apacenta. De alma erguida ao Senhor, varai a sombra fria, por mais horrenda a noite, há sempre um novo dia, ao calor da esperança, a luz que nos enleva. A aflição sem revolta é paz que nos redime. Não olvideis na cruz, redentora e sublime, que a fuga para a morte é um salto para a treva. A paz de Jesus com todos. Vossa humilde servidora, Francisca Júlia da Silva. Muito obrigado. A última edição do jornal Folha Espírita trouxe algumas reflexões importantes sobre o consumo de álcool por jovens e adolescentes, que infelizmente tem aumentado a nível mundial. O pedagogo Walter Graciano Júnior trouxe um dado alarmante. Recentemente, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, perguntou a 10 mil estudantes brasileiros entre 13 e 17 anos se já tinham bebido. E descobriu que a cada 4 pessoas nessa idade, uma já sabe o que é ficar embriagada. Visando justamente atacar este problema, a Prefeitura de São Paulo lançou, no último mês de junho, uma campanha publicitária de prevenção ao consumo de álcool na adolescência. O slogan escolhido foi: bebida alcoólica, quanto mais cedo, pior. E a campanha alerta sobre os riscos de quem começa a beber precocemente, procurando atingir não apenas o público jovem, mas especialmente os seus pais. A campanha é baseada em fatos e números trazidos pelos mais recentes estudos sobre o tema e será veiculada em redes sociais, televisão, jornais, revistas e outras mídias. Hoje, segundo a Organização Mundial da Saúde,
existem 237 milhões de homens e 46 milhões de mulheres sofrendo os efeitos do consumo abusivo do álcool. E as consequências são muitas. Mais de 3 milhões de pessoas morrem por ano em acidentes de trânsito causados pela bebida e também por doenças ligadas ao alcoolismo, como a cirrose hepática e alguns tipos de câncer. Mas nós podemos ainda acrescentar outro problema que pode ser gerado ou, no mínimo, agravado pelo uso do álcool: a obsessão espiritual. Sabemos que através das nossas escolhas, dos nossos pensamentos, dos nossos hábitos, atraímos as companhias espirituais que vibram na mesma faixa que nós. Portanto, trata-se de sintonia. Conforme enveredamos pelo caminho do vício, inevitavelmente atraímos para perto de nós encarnados e desencarnados que se afinam conosco. E essa verdadeira soma de energias em simbiose acaba por reforçar, neste caso, o gosto pelo vício, dificultando ainda mais o abandono daquele mau hábito. No entanto, a lei é verdadeira e também atua infalivelmente para o bem. Se tivermos vontade firme de realizar uma mudança para melhor, encontraremos a sintonia com aqueles que nos querem bem. Os pais precisam estar alertas com seus filhos, porque o álcool muitas vezes entra na vida dos jovens por meio do exemplo familiar. E daí a importância da campanha de tentar educar também os pais e as mães destes menores. A vontade de fazer o que os adultos estão fazendo leva adolescentes e até crianças a experimentarem a bebida. No Brasil, de cada 10 pessoas que começam a beber com até 15 anos, 6 fazem isso em festas rodeados de amigos e parentes. Começar a beber nessa idade é um perigo, pois aumenta em 4 vezes a chance de se tornar dependente no futuro. Além do mais, o álcool prejudica a saúde do corpo, que ainda está em crescimento, piora o desempenho escolar, e o adolescente, que já está com os hormônios naturalmente em ebulição, pode sentir ainda mais facilidade para atitudes impulsivas, como brigas, desentendimentos e todo tipo de comportamento desregrado. Vale lembrar que os bons exemplos de uma vida saudável e o mais livre possível de vícios e de maus hábitos começa dentro de casa, na vida em família, e continua na vida social, onde expressamos o nosso melhor em benefício de nós próprios e de todos que nos rodeiam. Para ilustrar bem essa verdade, nós vamos lembrar das lições de Emmanuel no livro Pensamento e Vida, quando ele explica que cada vibração emitida por nós se soma a tantas outras semelhantes a ela, tanto para o bem quanto para o mal, tornando-nos ainda mais responsáveis por aquilo que nós pensamos ao longo do dia. Ele diz assim: se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. É que, sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamo-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas encarnadas ou desencarnadas da nossa faixa de simpatia. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal. Em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Pensando, conversando ou trabalhando, a força de nossas ideias e palavras alcança de momento um potencial tantas vezes maior quantas sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco. Potencial esse que tende a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno as consequências de nossas próprias iniciativas. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do Espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura: www.folhaespirita.com.br.
Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo grupo espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. Vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho. Queridos amigos, queridas amigas, é da natureza humana buscar a realização de um sonho, de querer um dia chegar à perfeição, ter ideais e aspirações. Mas o que acontece quando nos parece que a busca da realização se torna vã? O que será que acontece quando por diversas vezes, por diversas razões, os nossos ideais são frustrados, culminando no desencanto? Quando se encontra ao final do caminho percorrido, quando se encontra o fracasso? Nessas ocasiões, normalmente caímos no desânimo, damos espaço à tristeza e à baixa autoestima. Por vezes, perguntamos: por que parece tão difícil conquistar aquilo que queremos? Tem uma lenda, a lenda do País dos Desejos, contada no livro A Sombra do Homeiro, que pode nos ajudar a obter a resposta para esta questão. O País dos Desejos recebia muitos imigrantes provenientes dos países vizinhos que ali vinham na esperança de superar suas dificuldades e conseguir realizar seus sonhos e ideais. As pessoas vinham dos países da vontade, do querer, da perseverança e também do grande deserto da ignorância. Quem recebia os imigrantes era um alto funcionário, conhecido como distribuidor de dom. Um dia aportou no País dos Desejos um homem que ansiava por fortuna e riquezas. O distribuidor de dons colocou-o no campo das realizações, diante de uma enorme pedra negra como carvão, e lhe disse: esta pedra é a chave para abrir a porta da prosperidade. Trabalhai-a. O homem ficou diante da pedra desanimado. Como poderia estar naquela pedra escura a chave da riqueza? Descrente e certo que o distribuidor de dons havia se enganado, abandonou o campo das realizações sem saber que aquela pedra era, na verdade, um diamante raro, e voltou para o país da ignorância. Pouco depois, chegou um jovem que desejava ser escultor, criar formas, dar vida ao mármore. O distribuidor de dons levou-o ao campo das realizações e colocou-o diante de uma porção de barro, dizendo-lhe: modelai-o até sentir que transmitiu vida ao barro inerte. O moço ficou ofendido com a proposta e, não conformado de que deveria colocar suas mãos naquela lama suja, retornou ao deserto da ignorância, sem refletir que ali estava a grande oportunidade de alcançar a mais bela forma artística. E eis que veio um homem convicto de que tinha nascido para governar. O distribuidor de dons declarou que aquela era uma das funções mais difíceis e que o candidato não parecia capaz de exercê-la. O homem ofendido tenta agredir o distribuidor de sonhos e este, segurando seu braço, calmamente falou: quem se rebela contra a verdade não pode governar com justiça, e se não souber dominar os próprios impulsos, como dominará os de um povo? Governai a si mesmo e somente depois podereis aspirar posições de mando. Outro homem lá chegou em busca da sabedoria.
no campo das realizações. O alto funcionário do país dos desejos entregou a ele alguns pergaminhos guardados pelo tempo, recomendando que ele estudasse os pergaminhos, pois assim as portas do conhecimento se abririam para ele. O homem não quis gastar o seu tempo na leitura daqueles insignificantes e velhos pergaminhos, e mesmo diante da explicação do distribuidor de dons, de que aqueles escritos levariam ao pensamento dos sábios e filósofos, o homem retornou ao grande deserto. E a lenda continua discorrendo sobre outros aspirantes às realizações diversas, como a medicina, a santidade, e que igualmente aos outros desistiram diante das lições e o tempo que deveriam empreender para alcançar os seus objetivos. Voltemos às questões do início deste texto e façamos uma reflexão sobre a nossa atitude e as nossas escolhas diante das lições que temos de aprender antes de chegar onde queremos. Para alcançar os nossos sonhos, realizar nossos ideais, estamos dispostos a pagar o preço? Temos a humildade necessária para aprender? Estamos dispostos a mudar? Somos perseverantes? Nos empenhamos no estudo e no trabalho constante? Temos vontade suficientemente forte para nos manter no caminho ascendente para as conquistas morais acima de tudo? Antes de desanimarmos e de nos deprimirmos por não conseguir realizar os nossos sonhos e ideais, lembremo-nos da singela lição contida nesta lenda. Respondamos a essas perguntas e tomemos a iniciativa de mudar. Aliás, como cristãos que dizemos ser, analisemos a vida na terra do nosso irmão maior, nosso guia e governador planetário. Em nenhum trecho escrito pelos evangelistas vamos encontrar Jesus determinando condições para curar os cegos, os paralíticos, os leprosos, os obsidiados. Não exigiu lugar especial, não determinou ordens aos seus apóstolos ou exigiu reconhecimento dos seus beneficiários. Também não requereu que seus apóstolos fossem letrados o suficiente para entenderem a profundidade dos seus ensinamentos. Ele tinha, sim, a mais importante missão, o ideal mais elevado que um homem já teve sobre a face da terra. No entanto, confiante na proteção de Deus, se pôs a trabalhar incessantemente, despojado de exigências e vaidades. Simplesmente agiu com determinação e todo o seu amor e alcançou a sua meta gloriosamente. Quantas vezes, por exemplo, na própria casa espírita, assistimos companheiros habilidosos e motivados, cheios de ideias e planos, desistirem e até partirem porque não encontraram todos os elementos que supunham necessários para o êxito dos seus objetivos, incluindo pessoas que fossem tão entusiasmadas quanto eles? Gente, pensemos nisso. Até o próximo encontro. E agora vamos ouvir o nosso amigo Maida. Olá, amigas e amigos do Portal de Luz, sejam bem-vindos a mais um Momento Doutrinário. Hoje vamos juntos refletir sobre os investimentos que cabem a cada um de nós providenciar enquanto estamos encarnados. Trata-se de mais uma lição do Espírito Emmanuel, contida no livro Encontro Marcado, lição 30, de psicografia de Chico Xavier. Diz Emmanuel: compreensível o espírito de previdência que induz o homem a se preservar contra a penúria. A formação bancária na garantia comum, os estabelecimentos de segurança pública, as organizações de economia popular sem estímulo à usura
e os institutos de proteção recíproca representam aquisições de inegável valor para a comunidade. Ninguém deve menosprezar o ensejo de se resguardar contra a exigência imprevista. Essa realidade, patente no plano material, não é menos tangível no reino do espírito. Urge depositar valores da alma nas reservas da vida, considerando as nossas necessidades de amanhã. A interdependência guarda força de lei em todos os domínios do universo. Caridade é dever, porque se os outros precisam de nós, também nós precisamos dos outros. Não esperes, porém, pelo poder ou pela fortuna terrestres a fim de cumpri-la. Faze os teus investimentos de ordem moral com o que tens e com o que és. Começa agora. Cotas pequeninas de força monetária totalizam grandes créditos. Migalhas de bondade formam largos tesouros de amor. Relaciona algumas das suas possibilidades ao alcance de todos, tais como o minuto de cortesia, o testemunho de gentileza, o momento de tolerância sem nenhum apelo à crítica, a referência amistosa, a frase encorajadora, a demonstração de entendimento, a desculpa espontânea, sem presunção de superioridade, a conversação edificante, a pequenina prestação de serviço, o auxílio além da obrigação. No capítulo da propriedade, lembra-te, diz Emmanuel, da própria alma, a única posse inalienável de que dispões, e, recordando que precisas e precisarás de recursos sempre maiores e sempre novos para evoluir e elevar a própria vida, não te esqueças de que podes, a todo instante, trabalhar e servir, investindo felicidade e cooperação com ela. Boas reflexões. Obrigado pela sua companhia. Saúde e paz e até o próximo encontro. Vamos encerrando o nosso programa de hoje por aqui. Caso você tenha comentários, dúvidas ou sugestões de temas para o nosso programa, é só escrever para nós. portaldeluz@folhaespirita.com.br. Muito obrigada e uma ótima semana a todos.